Eu vou fazer várias questões aqui com você para você entender, mas antes, olha esse mega resumo de meningite. Quando a gente fala de meningite, inflamação das meninges, a estrela number one são as meningites bacterianas. E das bacterianas existem 4 estrelas principais, as mais perigosas, as mais complicadas. Number one, lugar número 1 de mais perigosa, a Neisseria meningitidis, que vai causar uma meningite, escuta aqui, ó, meningocócica. Vou repetir. Neisseria meningitidis vai causar meningite meningocócica, que é a mais comum no Brasil. Ou seja, essa daqui é a mais fácil de matar você. Streptococcus pneumoniae, a influenza aqui, e o Staphylococcus aureus, que tem a cápsula, que vai causar uma bacteremia, eu vou comentar de novo. A pneumoniae vai causar uma meningite pneumocócica. Mas por que isso ocorre? Ó, só lembrando que tem vacina, eu vou comentar sobre isso mais para frente. Isso ocorre por meio da transmissão dessas bactérias através da via respiratória, ou seja, tende a desenvolver uma meningite após a entrada desse agente, dessa estrela perigosa das meningites bacterianas por meio da inalação. Então, a forma mais comum de você adquirir a meningite, que é a infecção das meninges, é por meio da via respiratória, por meio da inalação. Fácil. Por que isso? Como você pode ver aqui, ó, existem vários buracos, existem várias brechas nesse sistema anatômico que envolve o sistema respiratório e a região aqui do cérebro. Porém, o corpo é muito inteligente. Como ele sabe que a região anatômica tem muitas brechas, ele criou uma barreira chamada barreira hematoencefálica, que ele não permite que esses agentes entrem no cérebro e infectem o cérebro. Só que tem um detalhe, a barreira hematoencefálica é a a única blindagem. Só que tem um problema. Ela demora para se desenvolver, ou seja, o recém-nascido, ele não tem a integridade completa dessa barreira, ou seja, é uma barreirinha fraca, certo? E como é que você sabe disso? Como é que eu consigo analisar isso? Aqui, ó. Proteinorraquia, que é a dosagem de proteína no líquido cefalorraquidiano. Se eu tiver que te explicar o que é líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que está correndo ali nessas regiões ali que estão perto ali da meninge, que vão correr também ali pela medula, se eu tiver que te explicar isso, eu já te expliquei. Então, a proteinorraquia, ela indica a integridade da barreira hematoencefálica, principalmente quando a gente dosa albumina. Agora, se tem muita proteinorraquia, quer dizer que a integridade da barreira hematoencefálica está comprometida. Quanto maior a proteinorraquia, a dosagem de proteína no líquido cefalorraquidiano, significa que essas proteínas estão passando pela barreira hematoencefálica que não deveria. Só que num bebê recém-nascido, como essa barreira ela demora para se desenvolver, ela está fraquinha, existe mais ou menos 500 miligramas por decilitro, assim mais ou menos. É altíssimo. No recém-nascido dos 9 meses, esse aqui foi um exemplo de um prematuro. Nasceu no período em tese normal. Vai ter ali 150 miligramas por decilitro de proteína no líquido cefalorraquidiano. Agora, um adulto tem entre 15 e 45. Olha a discrepância, porque o adulto já desenvolveu uma barreira protetora top das galáxias hematoencefálica top. Agora, de repente, entra uma bactéria, né, na criança ali, Deus livre e guarde, e aí começa a causar uma infecção, começa a causar alguns problemas na barreira hematoencefálica, atinge a integridade dela. Então, o que você vai identificar no líquido encefalorraquidiano? Proteinuria. E essa inflamação naquela região, ó, presta atenção aqui, ó. Presta atenção, olha só, que louco. Vai causar, ó, edema, tá vendo? Vai causar um aumento do volume, porque vai extravasar, vai deixar permeável
aquela região então vai extravasar plasma, vai aumentar o volume. Isso vai causar uma pressão intracraniana. Se está acontecendo um processo inflamatório, você vai ter leucotrienos, você vai ter prostaglandina, você vai ter uma série de coisas que que fazem parte do processo inflamatório e vão gerar sintomas. Sintomas esses que estão aqui, ó, com esses grandes asterísticos. Mas olha só, febre e cefaleia, aumento da pressão intracraniana, tem prostaglandina, que tem um processo inflamatório, vai gerar febre, vai gerar dor de cabeça, vai gerar cefaleia. Agora, a consequência é ter edema, e o edema vai gerar o quê? A rigidez de nuca, né? Uma característica própria das meningites. Agora, se você pega uma criança ali de 2, 3 anos, pequenininha, essa criança está com a febre altíssima e está chorando sem parar. Então você precisa tentar entender que esses são sinais. Se é uma criança ali que não fala, 1, 2 anos, não sei. Se bem que hoje as coisas estão diferentes, mas em tese, esses são sinais que você deve prestar atenção que pode ser uma meningite. Agora, o recém-nascido, ele tem uma característica clara, que é o abaulamento da fontanela, que é a moleira, né? Esse daqui é o sinal mais top, padrão ouro aí do recém-nascido. Tem abaulamento de fontanela, moleira, então você presta atenção, pode ser meningite. Agora, eu tô aqui com uma criança, né? Ó, só tô com a criança aqui. Ela tá chorando, a febre tá alta, a mãe desesperada, os pais desesperados, aí você fala assim, meu pai, é um processo inflamatório, tá tendo febre, então é inflamatório. Eu sei, então eu vou dar uma olhada, deixa eu olhar a pele, deixa eu ver isso, vou pedir uns exames para eu ter provas de que está acontecendo alguma inflamação, eu peço PCR, eu peço um EAS para ver se é uma infecção do trato urinário. E se nada disso trouxe para mim indicativos de que pode ser a proteína C, o PCR, se não trouxe indicativos que não é infecção do trato urinário, então eu vou fazer a coleta do líquor e vou analisar o líquor, por exemplo, aí, dosagem de albumina, proteinorraquia, um dos exemplos, e vou chegar à conclusão que é uma infecção provavelmente vamos colocar aqui a número 1, a Neisseria meningitis, ou seja, é uma meningite meningocócica. Estou dando exemplo que essa é a mais comum no Brasil. Ah, é só pela saliva que passa? Sim. Então, pela saliva, você pode desenvolver uma meningite. Poxa, complicado, complicado. Então, um adulto, um adolescente, ele pode ter uma imunidade legal e ser reservatório para transferir, para repassar essa doença para outras pessoas, inclusive para essas crianças recém-nascidos, né? Ó, meu priminho, esse abraço, o priminho, pum, meningite, né? E ela pode evoluir para casos graves. Isso aqui evolui rápido para casos graves. Então, de novo, você tem aqui nossa estrela Neisseria meningitis, que gera a meningocócica. Então, pensa nessa situação aqui. Eu estou suspeitando, ó, é meningocócica, estou suspeitando. Então, eu vou fazer a análise do líquor. E como é que eu vou saber se essa infecção da meninge meningocócica, ela está no sistema nervoso ou ela evoluiu para a meningococcemia? Evoluiu para a meningococcemia? Oh my gosh, como assim? Ou seja, evoluiu para um caso mais grave, que pode gerar ao óbito, que pode virar, se tornar um óbito aí. Complicado. No sistema nervoso, você analisa o líquor e você vai identificar que tem ali a Neisseria meningitis, tá certo? Agora, na meningococcemia, para eu saber se ela já se espalhou, se já se tornou sistêmico, eu faço uma hemocultura para ver se está no sangue. Se está, já evoluiu para meningococcemia. Já estamos indo para o final. Neisseria meningitis, doença meningocócica, é uma infecção bacteriana aguda. Poxa, eu vou falar agora praticamente o que está escrito aqui. Sendo a meningite meningocócica a mais frequente delas, no Brasil é a principal.
e a meningococcemia, a forma grave que mata sem dó. Aqui você está vendo, você está observando, ó, desse lado aqui que eu acabei de marcar, o vermelho Ferrari, né? Isso é uma coleta de líquor e aí você tem essa cor vermelha aí, que são hemácias. Então, a pessoa que realizou esse procedimento aí acabou ferindo ali algum vaso, né, lesionando algum vaso e saiu um sangue novinho junto com o líquor. Então, uma pessoa inexperiente ou uma pessoa experiente que não dormiu bem, pode ser também. Aqui do outro lado você tem o xantocrômico, né? O amarelo, que é meio amarelado, turvo. E esse líquor xantocrômico, que é meio amarelado, que é meio turvo, ele diz respeito aí já a um indicativo de inflamação, né? O que está acontecendo? Isso é no resumo de líquor que eu vou fazer as questões. Então, no próximo que eu estou falando sobre meningite. Então, você assiste lá, porque eu estou falando de líquor e resolvendo questões. Agora, esse aqui, ó, você vê que ele está mais... Esse aqui, ó, ele está mais, ó, escuro, né? Então, ali aconteceu hemólise, já aconteceu hemorragia intracraniana, esse sangue ali misturou com o líquor encefalorraquidiano, aqui, ó, que ele é transparente, tá certo? Negócio top, Deus faz as coisas perfeitas, né? Deus esteja conosco, olha, perdoa os nossos pecados, porque Deus é perfeito. E olha o que o pecado faz aí, ó. Suja. Então, isso é uma hemorragia antiga, sujo, tá sujo, entre aspas, né? Isso mostra uma hemorragia intracraniana verdadeira. Então, o pessoal do laboratório vai ver se foi um erro seu, né, se você for realizar esse procedimento, se estiver vermelho Ferrari. Agora, se estiver vermelho Fusca, né, enferrujado, aí, ó. Então, é uma hemorragia intracraniana verdadeira. Existem vacinas, nós vamos falar sobre essas vacinas mais uma vez lá no final. Nós temos no SUS a meningo ACWY e a B você tem que pagar. Ah, diz que R$800 cada dose, 900, é isso aí, é caro mesmo. A cada 20 casos por 100 mil habitantes, 52% são bacterianas. Por isso a bacteriana ela está sendo o foco aqui, certo? 52% são bacterianas. Elas ocorrem no inverno justamente porque elas precisam mais de aglomeração. Agora o vírus não. O vírus é 1000 vezes menor, né? Espirrou já ele viaja, ele voa, ele contamina. Lembra da Covid-19? Pois é, Covid-19. 50% dos casos ocorrem em menores de 5 anos de idade, por quê? Vulnerabilidade, barreira hematoencefálica, etc, etc, etc. O risco de meningite bacteriana é maior na faixa etária abaixo de 2 anos. O que isso quer dizer? Que também é vulnerável, né? Está mais vulnerável ainda. Agora, se você dá uma olhada na epidemiologia da doença meningocócica no Brasil, você vai perceber que lactantes menores de 1 ano são afetados pela meningo B, que não tem vacina no SUS, então tem que pagar. Isso é uma lacuna gigantesca no sistema aí de saúde do país. Uma das lacunas que envolve educação. Agora, nas outras faixas etárias, né, você tem essa porcentagem aqui. Quem tem maior predominância é a C aqui, mas a B ainda é grande. E a C existe no SUS, então vacine-se. Fisiopatologia, o que está acontecendo? Vou colocar de maneira mais simplória aquilo que já fora dito. E eu acho que tem até uma questão ali disso, se tiver, eu faço. A bactéria entrou, tem aquele cheio de brecha, aquele cheio de buraco ali, pá, espaço subaracnoide, entrou lá, nem se era meningite, bactéria gram-negativa, vou causar meningocócica, ela vai causar meningite meningocócica, ocorre liberação, olha a palavra, oligosacarídeo. Veja que eu estou focando na fisiopatologia e não no que vai acontecer com o líquor, tá certo? Não no que vai acontecer com o líquor. Então, ocorre aí, ó, lipo-oligosacarídeo, ativação do sistema monócito macrófago. Macrófago, monócito ali chega, ó, começa, ó, TNF-alfa, IL-6, IL-1,
né? Interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, processo inflamatório adoidado, eosinófilo chega para a guerra. Então você tem uma ativação da cascata prostaglandinaço araquidônico, que ocorre uma liberação de substâncias que ativam o processo inflamatório, fica uma guerra. Você tem leucotrienos, que é um vasodilatador poderosíssimo, você tem prostaglandina, você tem tromboxano. Então, é uma receita de bolo para vasodilatação, para permeabilidade dos vasos, extravasamento de plasma, que vai gerar ali uma pressão, um aumento do volume vai gerar uma pressão intracraniana que causa aquela cefaleia, que causa aquela dor de cabeça. E esse plasma, ele não é igual o líquor, né? O líquor encefalorraquidiano, que a gente falou lá do início, ele é transparente, Deus é perfeito, lembra? Aí ocorre o pecado aqui, ó, plasma para chancromismo, né? Fica meio chancrômico, aquele meio amarelado lá. O que resolve isso? Corticoide, pai. Corticoide, né? Então, o que é um líquor exsudativo, que foi o que eu coloquei aqui, né? Eu acho interessante deixar isso assim. É um líquor com perfil inflamatório infeccioso caracterizado por algumas mudanças. E essas mudanças indicam aí doenças do sistema nervoso central, tá certo? E você tem, ó, pleocitose, aumento de células leucócitas, você tem hiperproteinorraquia, proteínas elevadas, né, que nós já explicamos o motivo e o porquê. Hipoglicorraquia, né, você tem uma glicose baixa, né, sendo crucial para diagnosticar meningites e outras infecções aí. E o nosso foco aqui é só meningite, então foco só na meningite. Então, essas são características, por exemplo, do líquor exsudativo, mas o foco aqui não é falar de líquor, e sim de meningite. Mais uma vez, nem se era meningite, nossa estrela mais mortal e perigosa que tem no cinema das meninges, que causa doença meningocócica, que é também o nosso carro-chefe, meningocócica e meningococcemia. Mas a Staphylo aureus vou citar porque tem muita gente que gosta dela, principalmente o professor, que diversas vezes citara para mim a aureus, que tem uma cápsula, que essa cápsula é um fator de virulência que vai fazer com que rapidamente a aureus entre no sangue, ou, cause uma bacteremia no corpo sistêmico, aquela loucura, aquela guerra, destruição, a cápsula, entra no sistema nervoso central e você, por meio da hemocultura, vai identificar o que está acontecendo aí, essa bacteremia. Ok, você tem a meningites virais, que chega a ser ali mais ou menos 30%, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não vou entrar no mérito, porque não é o foco aqui, mas diversos desses vírus aí estão relacionados também com agentes etiológicos que podem gerar as meningites, no caso aqui as virais. Com um adendo para os fungos, que são sempre oportunistas. Fungo é oportunista. Então você vacilou, criptococose, paracoccídeo, endomicose, que são fungos, tá? Já que falei de vírus, falo dos fungos. Coloquei aqui o adenovírus próprio da entrada aí do verão. E doença meningocócica, vamos lá. A doença meningocócica que a gente falou é a aguda, né? Infecção aguda. Já falamos que a coccemia, meningococcemia, é a forma grave que mata. No Brasil, meningocócica é o carro-chefe do cinema das inflamações, da meningites, né, das meningites. A Neisseria meningitis, que vai gerar a meningocócica, é negativo, né? Anaeróbio e tal, é famosa no Brasil, e existe alguns sintomas que nós falamos, da cefaleia, rigidez de núclea, náusea e vômitos, eu acho que não foi comentado, extremidades frias, taquicardia e hipotensão, tempo de enchimento capilar. Vou comentar aqui, ó, tempo de enchimento, alterações de estado mental e convulsão, eu acho que fica um pouco óbvio, porque está mexendo ali numa região delicada, né? Agora, quando a gente fala de tempo de enchimento capilar aqui, ó, e extremidades frias, o que isso me faz pensar? Qualquer caso, qualquer doença, tempo de enchimento capilar, você apertou seu dedo, soltou, a ponta ali do dedo, né, para você ver a perfusão
capilar e ele demorou mais de 2 segundos para voltar, quer dizer que o corpo não está jogando sangue na extremidade. Opa! Se o corpo não está jogando o sangue na ponta do seu dedo, nos dedos, você está tendo extremidades frias. Você pode ter início de cianoses na extremidade. Se você tem início de cianose na extremidade, você tem tempo de enchimento capilar mais que 2 segundos, quer dizer que o corpo está jogando sangue para os órgãos essenciais, dado que está acontecendo uma permeabilidade excessiva. O sangue está saindo para tudo quanto é lado, está tendo uma inflamação sistêmica geral perigosa, que vai fazer, infelizmente, o paciente entrar em choque. Entrou em choque, tem como salvar? Até tem, mas é muito difícil. Ó, apareceu um filme agora. Sinal de Kern-Brudzinski, semiologia, né, quando o paciente está ali, você realiza esses exames e você consegue identificar se é meningite. Que bacana, né? Super legal. Você pode ver que o paciente aqui é uma criança, né? Sugestivo. Acredito que você entendeu por quê. Então, a meningite é uma doença contagiosa, perigosíssima, né? Gotículas de água, então cuidado com o copo de água, talher. Ah, vou beber, posso beber aqui esse copo de água assim, não sei o que, tarará. Não vem com essa pra cima de mim. Precauções para gotículas. Então você tem higienizar a mão, máscara que você pode usar dentro e fora do hospital, quarto privativo, né? Agora, se o indivíduo usar antibiótico, deixa eu só falar do período de incubação, de 3 a 4 dias, de 2 a 10 dias, rápido, né? Esse tempo é o tempo que é transmitido para todo mundo que mora perto dessa pessoa. Os amigos, o pessoal do trabalho, tá? Todo mundo pode ser contaminado aí com a meningite, né? Agora esse é o ponto que eu queria falar. A meningite meningocócica, ela persiste na nasofaringe, né, que é aquela região ali que eu coloquei lá, não vou nem... nariz, faringe, região da nasofaringe, ela fica lá. Em geral, essa bactéria, ela só sai de lá após 24 horas de antibiótico-terapia adequada, certo? Então, após 24 horas de antibiótico-terapia adequada, após 24 horas de antibiótico-terapia adequada, só após, desaparece, elimina e acabou as chances de você desenvolver a doença da meningocócica, a meningite meningocócica, né? Complicações da meningite. Isso daqui que eu vou te dizer agora vai te assustar, presta atenção. Convulsão, né, própria da meningite. Poxa, sinais neurológicos e focais deveria ser óbvio, né? Olha a região que se encontra. Agora, na meningococcemia, o coma ele pode sobreviver em algumas horas e associar a elevadas taxas de letalidade. É meningococcemia? Pode dar certo, sim. Mas as complicações da meningococcemia são mais perigosas, então não pode chegar nesse nível. Tem que diagnosticar rápido e já começar o tratamento, que não é complicado, né? Um antibiótico, terapia em 24 horas, acabou. Pode causar perda da audição, distúrbio de linguagem, afasia, retardo mental, anormalidade motora e distúrbios visuais. Tudo isso para lembrarmos que nós precisamos suspeitar, né, casos suspeitar de febre, né, crianças acima de 1 ano de idade, adultos com febre, cefaleia, vômito, rigidez de núcleo, suspeita. Irritação meningia Kern-Brudzinski, convulsões, manchas vermelhas pelo corpo, petequias, né? Porque está acontecendo o extravasamento e tal, inflamação, está entrando em choque, petequias é comum. Nos casos de meningococcemia, atentar para eritema e exatema na pele, além de sinais e sintomas inespecíficos, como hipotensão, diarreia, dor abdominal, dor em membros inferiores, mialgia, rebaixamento sensório, entre outros, né? Criança abaixo de 1 ano de idade é importante considerar para suspeita diagnóstica. Sinais de irritabilidade, chorando o tempo todo, choro persistente,
e verificar a existência de abaulamento de fontanela, que é aquela moleira lá da criança. Na doença meningocócica, tem o surto institucional e o comunitário. Quando a gente fala de comunitário, no meu bairro tem 3 casos do mesmo tipo de sorologia. 3 casos do mesmo tipo de sorologia. Tá ali no meu bairro, tá ali naquela região ali grupal, né? Então, surto comunitário. Mas se tiver mais de 3 casos, tá certo? O surto institucional é lá na minha casa, lá né, na escola, no trabalho. Tem mais de 3 casos do mesmo tipo por exemplo, é meningite meningocócica, mesmo tipo, tal, mesma bactéria, não sei o que? Então, é um surto institucional. A doença meningocócica, ela é de notificação imediata, né? Compulsória, sendo surtos e aglomerados de casos ou óbito de notificação imediata. Tem 24 horas para resolver isso aí, tá certo? As vacinas eu já falei, né? Aqui tem a C, nós falamos da WYC e tal, lá em cima. E tem a beta-HCG que ajuda a prevenir e tal, mas basicamente é isso. Quando a gente fala de indicação da quimioprofilaxia, além de tratar o indivíduo, você precisa, né, o profissional da área da saúde precisa da ajuda do agente comunitário que vai atrás dos contatos próximos. Porque se tem alguém com meningite meningocócica, com certeza as pessoas que estavam ao redor dele ou vão desenvolver ou já estão com os sintomas da meningococcemia. E esse foi o resumão bem rápido sobre